Obrigada pela explicação. Ah, beleza. Então, boa noite de novo. Hoje é 2/9/2021 e estamos na segunda sessão da mesma aula do curso História da Filosofia Moderna 3. Vamos lá. Vamos agora apresentar a segunda resposta à questão: o que foi a Revolução Copernicana de Kant? A Revolução Copernicana de Kant, em segundo lugar, e agora a contar com a leitura de Ernst Cassirer, tal como podemos fisgá-la no primeiro volume de sua Filosofia das Formas Simbólicas, dedicado ao estudo da linguagem, foi uma inversão radical no modo de produzir conhecimentos. Inversão a partir da qual foi reaberta a dimensão platônica do pensar. Agora, em outra paragem que não a do objeto, porém naquela do sujeito, que desse modo se oferece como lugar de erupção do todo e de cada uma das partes do mundo espiritual ou cultural. Platônica, no sentido em que Platão punha a matemática como condição imprescindível para o exercício filosófico. Permanece importante, nesse contexto, ler a nota adiante sobre Lévi-Strauss como leitor de Hobbes. O ponto de partida da especulação filosófica, escreve Cassirer, é marcado pelo conceito de ser. Pensar filosoficamente é pensar o ser. Todavia, nem sempre esteve claro o que significa pensar o ser, pois este último, de cada vez, era concebido como a coisa pensada, quando pensado mesmo não poderia jamais ser uma coisa, quando o pensado mesmo jamais poderia ser uma coisa. Platão, contra isso, foi o primeiro a pôr o ser não mais como esse algo que o pensamento pensa, mas como a dimensão aberta no interior do próprio ato de pensar e dentro da dimensão, tanto o pensar quanto o ser se dão como problema. Aquilo que no pensamento é o princípio que move o pensamento a pensar. Com Platão, ser e pensar são o mesmo porque a forma interna do pensar desvela-se como a forma interna do próprio ser. Isto é, ser põe-se como uma configuração de cada vez de um movimento do ato de pensar. Esse modelo platônico repete-se doravante, diz Cassirer, não só na filosofia, mas também nas ciências modernas. E, ao dizê-lo, deixa mais claro o que significa essa repetição do ser na configuração interna do pensar. Esse modelo platônico repete-se doravante, não só na filosofia, mas também nas ciências modernas. E, ao dizê-lo assim, deixa mais claro o que significa essa repetição do ser na configuração interna do pensar.
os conceitos fundamentais de toda e qualquer ciência, os meios pelos quais propõe as suas questões e formula as suas soluções, não mais se apresentam como reproduções de um dado ser, isto é, de um objeto de conhecimento, de um ente passível de ser conhecido, e sim como símbolos intelectuais criados pela própria ciência. Veja que é ali onde nós chamamos fenômenos com Nietzsche, aqui nós estamos chamando de símbolos intelectuais. O que o conhecimento científico apreende de seu objeto não é mais o objeto, mas a articulação simbólica com a qual se muniu para dizer algo do seu objeto de estudo. A articulação que, de cada vez, traz um aspecto novo do objeto, mas jamais o esgota em seu ser. Ora, como um mesmo objeto pode ser estudado por várias ciências, e cada uma dessas ciências pode trazer desses objetos, desse mesmo objeto, né? No singular, uma infinidade de aspectos, fica óbvia a pressuposição segundo a qual o ser do objeto não pode mais ser pensado como uma unidade substancial, mas como uma miríade de elementos, de funções cognitivas, diz Cassirer, à espera de uma unificação. A unidade deixa de ser ponto de partida, ela se torna um ideal de ciência. Busca-se agora uma regra que domine a multiplicidade e diversidade concretas, não mais dos objetos do mundo, ou do mundo em sua totalidade, porém, das funções cognitivas e que, sem invalidá-las ou destruí-las, possa reuni-las em uma ação uniforme, em uma atividade espiritual completa em si mesma, dentro da qual a unidade do ser não se põe mais pensável como um princípio, mas como um sistema, talvez ao modo de uma doutrina da ciência fundamental, como a de Fichte, atenta ao processo de simbolização pelo qual um objeto é dado como objeto de estudo. Essa unidade, portanto, se torna um ideal. Todavia, a ser assim, o exame dessa ação uniforme, dessa atividade espiritual de longo alcance, pode vir a oferecer mais do que dela se buscava, quando se tentava encontrar a unificação do ser como objeto das ciências. Pois, ao se estudar essa ação, essa atividade de ação do ser, ela revela o conhecimento como apenas um tipo particular de configuração na totalidade das apreensões e interpretações do ser. E aponta, com isso, uma variedade de formas do ser irredutíveis ao mero objeto de conhecimento. Isso, como se pode imaginar, aumenta ainda mais a riqueza daquilo que era suposto como o ser, e a descoberta em outros modos de configuração dentro da totalidade da vida espiritual. A essa altura, há muito Cassirer já escreve no interior da Revolução Kantiana sem nomeá-la. Algumas palavras mais, no entanto, e Kant irrompe em sua exposição como o ponto de virada com o qual o dito até aqui ganha luz e se projeta para diante. A multiplicidade reincidente do ser, sua riqueza inesgotável,
explica-se pelo fato de que toda a função do espírito partilha com o conhecimento a propriedade fundamental de abrigar uma força primeva formadora e não apenas reprodutora. Olha a nossa aula passada todinha aparecendo aqui, ó. A força primeva formuladora que Hume já anunciava. Essa força primeva formadora, esse poder primordial de plasmar formas, move-se. Cada um de seus movimentos cristaliza uma configuração de fenômenos, no resultado da qual vemos surgir aquilo que costumamos chamar de mundo real. Ou partes da realidade. A linguagem e a arte, o mito e o conhecimento, a religião e o cotidiano. Vejam vocês que o conhecimento aí, portanto, a ciência, em última análise, é só uma das linhas que apresenta, uma das linhas que apresentam o ser. A linguagem é outra, a arte é outra, o mito é outro, a religião é outra, a vida cotidiana é outra ainda. A força primeva formadora, isto é, a imaginação, e aí apareceu o nome dela, capaz de criar, seria o próprio espírito a si mesmo se revelando no momento exato em que dá forma a esse aspecto do real. Aquilo que lá atrás eu chamava de divino trágico, Cassirer está chamando aqui de o próprio espírito. Sem esgotar-se, contudo, em nenhum desses aspectos. Quase vemos cintilar numa passagem a luz do pensamento hegeliano, mas tão logo Cassirer adivinha nessa formulação a oportunidade de descobrir um problema comum cuja verificação o tornaria capaz de oferecer um novo acesso a uma filosofia geral das ciências do espírito, é de Kant e não de Hegel, ato contínuo, passa a falar. De novo, a citação é um pouco longa, mas vocês verão que vale a pena. A revolução da forma de pensar realizada por Kant dentro da filosofia teórica repousa na ideia fundamental de que a relação entre o conhecimento e seu objeto, até então aceita, necessitava de uma inversão radical. Em vez de se partir do objeto, e é aí onde está a revolução copernicana de Kant, como algo conhecido e dado, era necessário começar com a lei do conhecimento, uma vez que somente ela é verdadeiramente acessível e primordialmente segura. Em lugar de definir as propriedades universais do ser, no sentido da metafísica ontológica, era preciso, mediante uma análise do entendimento, estabelecer a forma fundamental do juízo como condição sine qua non, sem a qual não se pode ir adiante, para que a objetividade fosse concebível. E então determinar todas as múltiplas ramificações dessa forma. Veja que essa revolução copernicana de Kant já foi feita por Hume, como eu mostrei na aula da semana passada. Sabendo que todo conhecimento do ser só pode vir a ser dado em juízos, ou seja, em proposições, isto é, em proposições articuladas segundo uma certa lógica, Kant inverte radicalmente a ordem da pesquisa.
e passa a considerar as condições desse juízo. Com isso, não é mais o objeto que é tomado como aquilo que é conhecido ou que se vai conhecer, mas o sujeito e suas condições de emitir um juízo sobre um objeto qualquer. Veja que Kant decalca, né, aquele movimento que a gente acompanhou na obra de Hume. Como anunciávamos há pouco, o que vinha dizendo Cassirer já estava no interior desse campo aberto por Kant. É a forma fundamental do juízo o que produz uma objetividade qualquer que somente por meio dessa produção dá-se como objeto e pode ser conhecido. Isto é, e pode ser apreendido pelo juízo que o formulou, segundo a formulação do juízo, e não segundo uma qualquer característica interna do objeto. Pode-se dizer que, a ser desse modo, tudo aquilo que consideramos o mundo e sua objetividade desaba, como a gente viu também em Hume, pois já não teríamos acesso a nada que fosse o mundo, fora das condições fundamentais do ajuizamento pelo qual pomos algo como um mundo. E, então, nada sabemos do mundo, mas somente das aposições do ajuizamento. Ora, é exatamente disso que se trata. Alguém muito inteligente pode argumentar que, a ser assim, estamos em pleno idealismo. Obviamente, estará certo. Mas ali onde está o idealismo, está também a abordagem crítica. E a pessoa inteligente terá de escolher entre ser crítico e idealista ou realista e ingênuo. Ingênuo é pensar existir mundo fora de nossa capacidade imaginativa de configurar um mundo para que ele seja percebido como existente. Mesmo que Kant tenha desenvolvido essa intuição apenas no que se refere ao conhecimento, ele abre, de todo modo, as comportas da compreensão da subjetividade humana como correlato da riqueza acima referida do ser, de modo que se pode adivinhar no sujeito a mesma multiplicidade reincidente que encontrávamos no objeto. Se a função lógica do juízo assegurava, na subjetividade, a objetividade do objeto de conhecimento, então o sujeito, doravante o lugar onde se move o espírito, move-se em mais de uma direção, além daquela do juízo de conhecimento. E, nessas outras direções, destila igualmente, isto é, segundo a mesma relação estabelecida entre função e configuração objetiva, destila formas de ser do espírito irredutíveis ao conhecimento. Ao lado da função, da pura função cognoscitiva, é necessário compreender a função do pensamento linguístico, do pensamento mítico-religioso e da intuição artística, que são as formas de ser do espírito, agora antevisto desde dentro de sua força primeva de formação, de tal modo que se torne claro como em todas elas se realiza não exatamente uma configuração do mundo, como vínhamos dizendo antes de deixar Kant entrar em cena, mas uma configuração voltada para o mundo, visando o nexo objetivo e uma totalidade objetiva da
percepção. Não é mais somente o mundo físico que apreendemos graças às funções matemáticas das ciências da natureza, física, química, biologia, etc. Mas o complexo do nosso mundo cultural será doravante, e em cada percepção, uma configuração modal, ou seja, um modo de ser de nossa capacidade de produzir objetividades vividas na linguagem, na arte, na religião, ao lado das experiências que as ciências disponibilizam. Então, de novo, qual é o problema do capital? É que ele amesquinha a nossa vida, fazendo com que toda a totalidade de nossa vida seja reduzida à potência da ciência. Quando nós não somos apenas capazes de ciência, nós somos capazes de linguagem, de arte, de religião e de uma vida cotidiana infinitamente mais rica do que aqui disponibilizam para que a gente a viva. Não existe mundo, mas tão somente tarefas diligentes por meio das quais certa objetividade, cristalizada na expressão da força formadora do espírito, isto é, de sua imaginação, de sua divina imaginação como capacidade interna de dar forma às formas, ganha contornos do que passamos a considerar como real. Esse entorno dentro do qual criamos nossas formas de existência.